Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar agora sobre cronologia bíblica. Nós estamos falando sobre os reis de Israel e os reis de Judá. Já falamos sobre Saul e antes de passar para o próximo rei, a gente precisa fazer essa aula aqui, tudo bem? Antes de mais nada, eu convido você a conhecer o nosso material de cronologia bíblica. Tem muita coisa legal lá, tá? Tem um mapa da cronologia bíblica com detalhes, todo com detalhes de versículos bíblicos de Adão até a época de Cristo, na verdade até depois, todo o período do Novo Testamento também. E outra coisa, os livros da Bíblia estão organizados em ordem cronológica, tem mais, profetas também estão ali relacionados com o período em que viveram. Muita coisa legal, e aí para você conhecer, eu deixo aqui do lado, tá? Embaixo está aí o nosso site, Curso Bíblico Online, tudo junto, sem acento, né? cursobíblicoonline.com.br. Sem demora, a gente vai para lá, para a árvore genealógica de Saul. A gente vai falar sobre a casa de Saul. O que é a casa de Saul? Para ser mais preciso, né, a casa de Saul é a partir de Saul. Ou seja, a gente vai estar trabalhando aqui de Saul para lá, é a casa de Saul, tá? Agora, o que acontece? Quem é o grande patriarca aqui de Saul? Um homem chamado Abiel. Abiel, também você vai ver o nome dele aqui, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 9, verso 1. Tá? Também aparece no capítulo 14, verso 51, ele é chamado de Abiel. Porém, o Abiel também recebe um outro nome chamado Ner. E Ner é um nome que ele vai dar para um dos seus filhos. Ele tem aqui um filho chamado Quis e o outro chamado Ner, tá? É muito comum você encontrar pessoas que tinham nomes duplos. Por exemplo, muita gente não sabe, mas o nome que Salomão, o famoso rei Salomão, filho de Davi, ele recebeu quando ele nasceu, era Gedidias. Pois é, esse era o nome de Salomão. Então, ele poderia ser chamado ao longo da sua vida de Gedidias ou de Salomão ou de ter um terceiro nome. Por quê? As pessoas recebiam o nome de nascença, mas determinados eventos na sua vida faziam com que eles recebessem um nome que a gente talvez chama hoje de apelido, tá? Então, você tem Abiel, que também vai ser chamado de Ner. Onde ele vai ser chamado de Ner? Eu anotei aqui, ó. Ele vai ser chamado de Ner em 1 Crônicas 9, verso 39. Você vai ver que ele vai dizer que Ner gerou Quis, que é o pai de Saul, tá? Mas esse Ner que gerou Quis é o Abiel, o pai do Ner, filho, tá bom? Então, isso é bom você saber. Então, depois de Abiel aqui, no caso é o avô de Saul, ele vai gerar o pai de Saul chamado Quis, tá? Então, o Quis, ele vai receber o nome de um dos seus antepassados, e esse antepassado dele também chamava Quis, é óbvio, que era irmão do avô dele. Eu anotei aqui, essa pesquisa toda eu fiz ela a partir dessa curiosidade que eu tive de saber da árvore genealógica de Saul, tá? Então, esse parente antepassado aí, que era irmão do avô dele, 1 Crônicas 9, 36. Vamos lá. As referências bíblicas eu vou deixar todas elas em um artigo que eu fiz para complementar a árvore genealógica de Saul, tá? Não vou ficar citando aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o Abiel gerou o Quis e gerou também o Ner. O Ner vai ser o pai de um homem chamado Abner. Você já observou que o Quis e o Ner são irmãos, portanto, se o Quis gerou Saul, o Abner vai ser o quê? Ele vai ser primo de Saul. Guarda isso. Por que Abner é um homem importante? Porque Saul, sendo rei, ele coloca Abner como o general, o comandante do seu exército. Então você vai ler muito sobre Abner, porque ele agora vai se tornar o comandante do exército de Israel. Você agora, ao ler a Bíblia, vai saber que o Abner, filho de Ner, ele é primo do rei Saul, tudo bem? Abner vai comandar o exército ali durante muitos e muitos anos. Vamos fazer uma limpeza aqui e vamos continuar. Essas meninas que estão de rosa aqui, ó, Ainoã, Rispa, Merabe e Mical, tá de rosa, obviamente porque são mulheres.
Então Saul se casou com Ainoã. Ainoã é a mulher, a esposa de Saul. E quem é Rispa? Rispa é a concubina de Saul. Portanto, muitas pessoas esquecem dos demais filhos de Saul quando estão fazendo uma análise sobre a família de Saul. Então, nessa pesquisa eu descobri aqui algumas pessoas que são mais comuns. Por exemplo, Jonatas é o filho mais famoso de Saul, foi o grande amigo de Davi, né? Amigo de verdade era Jonatas, salvou a vida de Davi várias vezes, tá? Depois você tem um outro filho de Saul chamado Abinadab. Às vezes vai estar escrito Isvi. Isvi é outro nome para Abinadab. Você vai ver em algumas referências que aparece Jonatas, Malquissua e Isvi. Ou seja, Jonatas, Isvi e Malquissua, ou aparece Jonatas, Abinadab e Malquissua. O Isbosete vai ser o filho que a gente vai estar falando dele logo em seguida. Por quê? Porque depois que Saul morre, Isbosete vai reinar, isso mesmo. Muita gente pensa assim, Saul morreu, agora Davi está reinando. É verdade, mas Isbosete começa a reinar juntamente com Davi, tá? E aí você vai ter dois generais que eles vão entrar em guerra durante muito tempo. Um dos generais vai ser exatamente o Abner. Abner, que era primo de Saul, vai estar sendo ainda comandante do exército no tempo de Isbosete, enquanto o sobrinho de Davi, chamado Joabe, vai ser o comandante do exército de Judá, da época de Davi lá, tá? Então vamos lá, esses são os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Esses são aqueles que vão morrer quando Saul morre na batalha, né? Quando ele está naquela última batalha, último confronto contra os filisteus. Esses são os 3 filhos que vão morrer. Então morre o Jonatas, morre o Abinadab, ou Isvi, né? Que significa ele é parecido comigo, e morre o Malquissua, tá? Quem vai sobrar agora? Se esses aqui morreram, quem sobrou? O Isbosete. E exatamente ele tem outras 2 meninas, né? Que vai ser a Merabe, que é a filha mais velha, e a Mical, que foi dada a Davi em casamento, e os filhos da concubina, Harmoni e Mefibosete. Um detalhe importante, esse Mefibosete aqui não é esse Mefibosete aqui, ó. Tá? Esse Mefibosete aqui é o filho de Jonatas. O filho de Jonatas, ele vai ser aquele que vai ser bem cuidado pelo rei Davi, pelo grande amor de Davi por Jonatas e pela consideração que ele tem pela casa de Saul, apesar de Saul ter perseguido Davi durante muito tempo. O Mefibosete, filho de Jonatas, é sempre poupado por Davi. Mas o Mefibosete, filho de Rispa, não é o mesmo. São 2 diferentes, tá? O Mefibosete, a Bíblia fala do filho dele também, chamado Mica. Então, você tem Saul, pai de Jonatas. Olha que emboleira, deixa eu limpar isso aqui agora. Vamos limpar para a gente começar a compreender mais fácil, tá? Saul é o pai de Jonatas, Jonatas é pai de Mefibosete, Mefibosete pai de Mica. Ou seja, o Mica era bisneto de Saul, tá bom? Então, você vai ver também que Merabe teve 5 filhos, os quais a Bíblia não fala o nome desses 5 filhos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o Isbosete também recebe um outro nome chamado Esbaal, tá? Como esses aqui morreram, Jonatas morreu na batalha junto com Saul, Abinadab, Isvi e Malquissua, então o que sobrou para reinar vai ser o Isbosete, tá? Chamado também de Esbaal, mas Isbosete vai ser o nome usado para ele durante todo o reinado. E aí, o que vai acontecer? Ele vai reinar durante um certo período, a gente vai entrar em detalhes do reinado dele no próximo vídeo, nós já vamos falar sobre ele, e por isso que eu precisei fazer aqui a árvore genealógica de Saul. Por quê? Você vai entender que quando você ler lá Abner, filho de Ner, ok? Ele é primo do Saul, que era pai do Isbosete, que agora vai ser o rei. Então, quando Saul morre, Isbosete
assume o reinado porque o Abner coloca ele como rei em Israel. Então, eu espero que você tenha compreendido aqui toda essa trajetória, né, dessa árvore genealógica de Saul. Assim fica muito mais fácil de você compreender. Agora você já entende a casa de Saul, ou a família de Saul, né? Então a casa de Saul são os descendentes diretos de Saul. E a família de Saul, de modo geral, são aqueles antecedentes, né? Então você tem aqui, lógico que tudo isso envolve a família de Saul, mas eu quero falar dos familiares de modo geral, tá? Então você guardando isso aqui, você já sabe que o avô de Saul é Abiel, também chamado de Ner, o pai dele é Quis, o tio dele, o Ner, e o primo dele, Abner. Esses são os nomes mais importantes. Depois, você tem Jonatas e Isbosete. Mical fica famosa porque casa com Davi. Quem era para casar era Merab, mas aí ela é dada em casamento a um outro camarada e a história é longa. A gente vai falar sobre isso em outro momento. Mefibosete é aquele que acha graça aos olhos de Davi e etc e tal. E o Mica é o filho do Mefibosete, tá bom? Então, a gente continua aqui. Eu vou falar para você o seguinte, eu vou deixar um artigo sobre essa árvore genealógica de Saul, um artigo com os detalhes de toda, olha aqui, ó, tá? Eu coloquei todas as referências bíblicas, não sei se vai dar para você ver aí. Você imprime, olha, dá uma olhadinha. Esse aqui você tem todas as referências bíblicas dessa turma, muito bem feito, detalhado, e como que você vai fazer para ler esse artigo, tá? Você vai aqui no cursobiblicoonline.com.br e aqui, ó, você tem um cabeçalho, você vai clicar aqui em estudos, tá? Quando você clicar em estudos, vai abrir aqui essa guia e você vai vir aqui embaixo, Reis de Israel e Reis de Judá. Quando você for aqui, você vai ter lá, né, artigos dos Reis de Israel e Reis de Judá. No momento nós estamos colocando, então já tem artigo de Saul, artigo agora da árvore genealógica de Saul, depois Isbosete, Davi, Salomão e tantos outros que a gente vai estar complementando aqui essa lista para você. Tudo bem? Convido você novamente a conhecer o nosso curso completo de cronologia bíblica, bem detalhado, onde você vai se surpreender com conteúdo maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.